Bom, a gente, já como o Ismael falou, está no finzinho do livro, né? E hoje nós vamos abrir mais um questionamento do Vitor em relação, nesse capítulo, ele trata de alguns aspectos da mediunidade em relação ao médium ostensivo, mas principalmente em relação àquele médium que funciona como um esclarecedor, uma espécie de dirigente, de certa forma, da reunião. E o questionamento que nós vamos ler hoje diz o seguinte: em nossa atividade espírita rotineira, não divisamos o alcance da responsabilidade atribuída aos esclarecedores. Não obstante, a seriedade, o empenho e a vontade de auxiliar os desencarnados enfermos. Espera aí. Eu mesmo me perdi. Enfermos. Sempre tão necessitados de amparo e carinho por parte de toda a equipe. Vossas palavras servem de alerta e estímulo, especialmente àqueles que cumprem sem o devido entusiasmo afetivo, a tarefa de dialogar com os espíritos necessitados e esclarecê-los, como se a desobsessão não passasse de prática corriqueira e enfadonha. Antes de passar para a resposta, né, do que é dada pelo Lancelin, eu acho muito importante a gente entender o aspecto, né, que o Vitor levantou nessa questão, né? Porque nós aqui nos reunimos diariamente, vamos aqui nos unir para irradiar amor. E nós fazemos isso realmente com amor. A gente sente uma alegria de levantar, de ligar o computador, de se reunir, de conversar um pouquinho um com os outros antes. E isso dá um envolvimento de cada um muito grande no que precisa ser feito por amor. E ele está questionando justamente quando aquele momento em que a tarefa passa a ser uma coisa de rotina, como uma obrigação. Hoje eu tenho que fazer isso, então vou lá cumprir a minha parte. E deixa de sair do coração. Deixa de ter aquela sinceridade amorosa, carinhosa, que realmente produz muito mais sentimento, muito mais resultados, como tudo que é feito por amor. Então, esse tipo de, digamos assim, de rotina, que muitas vezes a gente cai em vários tipos de trabalhos que se apresentam a cada um de nós durante a nossa vida, né? Que a gente vai perdendo o estímulo, o ânimo, e continua fazendo só porque, eu tenho que fazer, então vou fazer. O quanto isso pode interferir, atrapalhar essa grandiosidade amorosa que a gente se reúne para tentar auxiliar a ser executado. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre as mães, né? O Silvio está falando que a mulher tem 90 e quantos anos, Silvio? 90, cravado. A mamãe está com 93. A mamãe, ela falava sempre assim, do jeitinho dela, simples, amoroso. Meu filho, tem que fazer, faça. Agora, faça com amor. Né? Mamãe, sua comida está muito gostosa, mamãe. Que delícia que foi feito com amor. Então, tudo que é feito com amor é gostoso, né? E não fica enfadonho. E nem vira uma prática corriqueira, né? Porque o amor, ele renova, né? O amor renova. Então, você vai fazer comida todo dia, vai ter a cozinha para arrumar todo dia? Vai. Mas com amor, nada é corriqueira. Cada prato é cada prato, né? E é uma alegria. Obrigado, Ciro, por chamar atenção a isso, que é muito importante isso. Né? Porque como é que a gente vai irradiar amor se a gente não está aqui com amor? Gratidão. E esse ponto que vocês estão colocando, eu me lembrei de um
de um caso que é bem essa frase. Se você puder faltar só mais essa última frase aqui que está aí da pergunta, é que quando ele fala assim, né? Nossas palavras servem de alerta e estímulo, especialmente àqueles que cumprem, sem o devido entusiasmo afetivo, a tarefa de dialogar com os espíritos necessitados e esclarecê-los. Que é o que vocês colocaram, e eu me lembrei do filme do Divaldo, quando o Divaldo, ainda no começo da sua, né, do seu caminhar, ele vai para uma reunião, e aí tem um espírito, uma reunião de desobsessão. Então acontece ali uma incorporação, um espírito necessitado e uma pessoa toda pomposa conversando. E a Joana de Ângeles, isso, e o espírito, ele não é tocado por aquelas palavras. E aí vem uma senhora toda humilde, trabalhadora lá da casa, e vai conversar com ele, né, carregada daquele magnetismo afetivo, amoroso, e o espírito, ele é tocado, ele é envolvido, e se permite escutar e repensar a própria trajetória. E a Joana de Ângeles fala, né, olha, a diferença, né, a diferença que, que é essa energia, esse amor que vem nesse esclarecimento, nessas palavras. Então, me lembrei bem desse caso do filme, sabe? Quem não assistiu o filme, gente, vale muito a pena. O filme é lindo, o filme do Divaldo. Como é que é o nome do filme? É Divaldo alguma coisa. Tá. Vou procurar. E se não me engano, essa senhora não sabia nem ler. Que benção. Não, o filme é maravilhoso. Estou lembrando aqui outra história linda de gratidão e de amor, quando o Chico, sem alongar muito, né? O Chico psicografa uma receita para uma mãe, e a mãe não consegue ler e cerca o Chico no dia seguinte, né? Aí o irmão fala para ele parar, dá atenção, ele dá atenção à mãe e tal, e ele vai andando assim, né? Com pressa para ir trabalhar no cartório, né? Aí o Emmanuel vira para o Chico e fala, olha para trás. Aí o Chico olha para trás assim, aquele jato de luz, uma luz que ele nunca viu na vida, de todas as cores, de todas as matizes, de uma luz diferente. E ele fala assim, Emmanuel, o que é isso? O que é isso? É a luz da gratidão, a luz do amor. E se a gente imaginar o nosso vórtice de luz, é essa luz aí, ó, que o Chico fala. E que se eleva. Vamos lá. Então, É tão bonito falar do amor que a gente se eleva, né? Então, Elan Celan, né, diz o seguinte: alguns doutrinadores, acostumados à rotina, acabam por minimizar a excelência do diálogo, levado a efeito com a entidade espiritual em desequilíbrio. Todavia, é nesse momento que o dirigente serve de canalizador de energias, em virtude de possuir, em graus variados, aquela expansividade mental capaz de interagir com a mente do espírito assistido. Durante a conversação com a entidade, o doutrinador consegue progressivamente obter a sua condescendência ao construir e consolidar um caminho vibrátil direcionado ao seu campo mental. Lembremos o campo consciência alerta, presente em todos os humanos. Dissemos que o acesso a ele só ocorre com a permissão de Deus. Todavia, ao doutrinador bem intencionado, é permitido atingir este campo na mente do irmão necessitado e fazê-lo emergir até a consciência em vigília, para que ele se conscientize do amor de Deus em sua vida. As energias moduladas pelos médiuns e canalizadas pelo doutrinador permitem ao espírito assistido excelente possibilidade de despertamento e reflexão,
o que lhe serve como estímulo para retomar o caminho do bem, objetivando a sua própria reabilitação. Isso me lembrou um pouco um comentário que eu fiz ontem em relação a uma fala do Djair, dos obsessores, né, que nos acompanham, né? E também um pouco o que a Regina falou, acho que foi na segunda-feira, ela falou um pouco sobre comunicação não violenta, que não deixa de ser o que o esclarecedor pratica com o espírito que está se apresentando ali, para ter auxílio que ele possa receber naquele momento. Porque quando a gente aprende a ouvir e ouve o que ele tem a falar, sem entrar em embate, e o cerca de uma retribuição amorosa, o diálogo consegue fluir, mesmo que ele se apresente com uma ideia de combate, de destruição, de acabar com tudo que está acontecendo ali naquele momento. Se ele percebe que ele é ouvido, compreendido, e que ele recebe de volta uma fala amorosa, terna, que não está criticando, combatendo, atacando, mas o está acolhendo de fato, a situação vai se modificando gradativamente. E como aqui o Lancelin lembrou, né, do campo consciência alerta, né? Se você se abre humildemente e mostra que você não é tão diferente dele, mas que você tem muitas coisas boas, e ele percebe isso nele também, aí é como o Romulo está falando, você olha para trás e é só luz que vai tomando o ambiente. Já que você falou da Regina, né, vamos salientar uma palavra que ela me ensinou, assentimento, e ela falou também uma palavrinha mágica na segunda-feira chamada empatia. Então, a empatia, é em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E eu acho que na desobsessão, esse coordenador, o doutrinador, ele tem que ter uma percepção muito sutil, porque se vai no embate, não consegue os resultados, né? Opa, Regina. Você está sem o microfone. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu fiquei imaginando aqui a cena, você descrevendo do filme, e o fato que a hipnose, né, a gente trabalha com esse estabelecimento do campo, né? E, na verdade, a gente fala assim, não se cria o campo está. Então, quando você tem uma outra pessoa que você chega para estabelecer o campo, né? Criar é porque a gente fala criar, mas estabelecer o campo relacional com essa pessoa é a mesma coisa com o espírito, né? E aí, quando a gente vai sem pretensão, só com o estado de presença, que talvez seja essa que ele coloca, né? Silvio. A palavra, né? Acho que é de alerta. No texto. Mas quando você vai com esse estado de presença, você tira um pouco das pretensões. E aí, quando você está assim, à frente de um espírito ou de uma pessoa que você não sabe o que dizer, você não sabe o que vai acontecer dali em diante, né? Aí me veio na mente a senhorinha que você trouxe, né? Ela estava ali. Ela estava simplesmente presente, amorosa, sem pretensão nenhuma.
né? Então, quando a gente chega com muita pretensão, que a gente se acha, né, nossa, eu tenho todas as palavras para acalmar essa pessoa, você não consegue nada. Porque muitas vezes o que essa pessoa quer, ou esse espírito quer, é sua presença. É que você se coloque como ele, exatamente como ele, com todos os erros, com todas as imperfeições, né? Então, às vezes, a gente vai com muita pretensão, muita vontade de dar uma solução, muita vontade de dar uma resolução, e a gente perde essa humanidade, né? Porque somos espíritos encarnados também humanos, com toda a nossa humanidade, todas as nossas imperfeições. Então, isso me levou muito a essa técnica da hipnose, que a gente estabelece esse campo relacional e que ele é muito despretensioso. É muito legal isso. E, Regina, esse ponto que você trouxe dessa metodologia da hipnose é muito parecida com a metodologia que esse livro, que os espíritos trouxeram por meio desse livro, que é a metodologia do mentomagnetismo, que é do campo consciência alerta. Então, muito resumidamente, quando estabelece esse campo relacional que se fala, ou seja, o esclarecedor e todo o grupo, ele entra em um processo de expansão. Logo no começo, ele fala aqui dessa mensagem, a expansão mental. Você entra nessa expansão, envolvendo e entrando em interação, em sintonia com a pessoa, e o que eles colocam é que cada um de nós, a gente tem esse nome, campo consciência alerta, que é uma região, uma espécie de uma memória que nós temos, onde são armazenadas informações mais lindas, mais sagradas, mais puras, que cada ser na sua trajetória espiritual vai assimilando. Então, na trajetória, ele passa por situações que o tocam tanto, são frequências tão altas, que fica armazenado em um determinado campo de frequência alta. Ele chama isso de campo consciência alerta, é esse campo de memória. E a metodologia é quase que conseguir envolver e simplesmente você amar e enviar energia de maneira que possa ser ativada essa memória. Independente de qual for a palavra, isso é o que menos importa, é vir com esse magnetismo de maneira a tocar esse campo. E aí a pessoa, por si só, ela começa a se lembrar dessas informações que ela própria tem, e aí começa o processo de catarse, de transmutação interna da pessoa. E esse campo está conectado com toda uma linhagem espiritual de pessoas queridas, de mães, de pais, de mestres, que acabam intensificando e fazendo contato com a pessoa, sabe? Então, essa parte aqui, na verdade o livro, né, ele traz muito, que mais importante do que qualquer palavra, é o magnetismo amoroso que há nas palavras, porque é ela que realmente vai tocar esse aspecto interno nas pessoas, né? Então, achei muito parecido com essa metodologia que você trouxe da hipnose, do campo relacional, sabe? E também, né, aí no papel do profissional que está conduzindo a hipnose, a gente tem mais ou menos o papel do esclarecedor, que também tem um campo específico, né, relacionado a ele, né, que agora eu não consigo lembrar o nome, se não lembrar disso aí, que tem uma função, entre várias funções que ele tem, é de condensar as energias que estão ali no grupo e canalizar essa energia para que ela tenha a maior utilidade possível em relação àquele espírito que está sendo assistido naquele momento. Então, ele tem uma função, a gente poderia até colocar de coordenação mental das energias, que é muito semelhante ao profissional que está ali conduzindo todo o processo da hipnose. Também ele pega essas energias, ele canaliza tudo para despertar algo em quem está sendo ali atendido ou assistido por ele. Então, tem esse aspecto de semelhança também.
E nessa parte que eles trouxeram, eu queria também até trazer para um pouco a dinâmica do trabalho de radiação, né? Porque aqui é um trabalho de desobsessão. O trabalho de radiação, ele tem algumas particularidades que não tem a incorporação, mas ele envolve muito essas características também, né? Então aqui, o que os espíritos eles trouxeram nesse trabalho de mentomagnetismo, ou seja, de magnetismo mental, um dos pontos é realmente o grupo ele adquirir essa característica de expansão, de conseguir expandir, e conseguir se ligar com o grupo e com a espiritualidade. Essa conexão, ela é importantíssima, né? Aqui o livro, durante todo ele frisa a importância dessa ligação, porque essa ligação é que permite um grande trabalho energético. E essa parte de canalização eu acho impressionante, porque o trabalho de radiação é isso, é um trabalho de canalização, né? Então aqui nós estamos desenvolvendo muito essa característica de conseguir expandir, sintonizar e canalizar energias, canalizar. Cada vez mais conseguindo energias de muitos e muitas fontes, egrégoras, grupos diferentes. Então aqui o grupo, cada um tem vivências próprias, tem vivências em Atlântida, no Egito, entre os druidas, entre os peles vermelhos, entre os budistas, em outros planetas. Isso tudo são canais energéticos. E nesse processo de expansão, cada vez mais a gente vai acessando egrégoras naquele espaço-tempo e permite canalizar essas energias, sabe? Então, toda essa ideia que ele está colocando para o esclarecedor, ele serve para cada um de nós nesse trabalho, que é essa expansão, essa sintonização e canalização. Conseguir cada vez canalizar mais as energias que estejam das mais altas frequências, né? Ou seja, é entrar naquelas egrégoras desses grupos que são os condutores espirituais realmente de todos esses grupos, para sermos canais dessas energias nesse grande dinamismo, sabe? Será que vale a pena pelo menos ler a questão de baixo? Ô Silvio, então, se você não se importar, eu acho que vale a pena reler o que o Lancelot falou, esse parágrafo aí, porque ele é muito importante. Que ele vai, né, então, me chama a atenção pelo que você falou, de um levar nada para o lado corriqueiro, né? Tem uma brincadeira que a gente faz na coisa, de vez em quando, mudar o caminho. Se você faz um caminho sempre para ir para a escola, para o trabalho, para onde for, muda o caminho de vez em quando, né, para estar mais alerta e ter mais sentido. Então, vamos reler o que o Lancelot falou aí? Vamos. Vou ler para mudar o tom, então, aí. Alguns doutrinadores, acostumados à rotina, acabam por minimizar a excelência do diálogo levado a efeito com a entidade espiritual em desequilíbrio. Todavia, é nesse momento que o dirigente serve de canalizador de energias, e aqui nós vamos colocar todos nós, né? Em virtude de possuir, em graus variados, aquela expansividade mental capaz de interagir com a mente do espírito assistido. Durante a conversação com a entidade, o doutrinador consegue progressivamente obter a sua condescendência ao construir e consolidar um caminho vibrátil direcionado ao seu campo mental. Lembremos, aí vem o campo de consciência alerta, presente em todos os humanos. Dissemos que o acesso a ele só ocorre com a permissão de Deus, a permissão divina. E agora o Ismael colocou a importância desse nosso trabalho aqui.
E eu só inverteria a ordem, sabe, Ismael? Primeiro é canalizar, para depois expandir, na minha visão, sabe? Depois você pode me colocar. Gente, então, eu fazia um trabalho de cesta básica, né? Distribuição de cesta básica, mesmo quando a gente ajuda ainda quando precisa, né? Através de entidades hoje, não mais pessoalmente, eu não ajudo mais. Porque eu via que sempre tinha que levar, todo mês tinha que levar a cesta básica. Eu não tirava a carência. Eu não dava a vara e ensinava a pescar, sempre só dava o peixe, né? E nesse trabalho que a gente faz aqui, é para todo o universo, gente. É uma bênção esse trabalho de radiação de amor. É uma bênção. Porque a gente atinge a todos os lares, em todas as dimensões, porque nem só de pão um homem viverá. Né? E esse filtro, que o Ismael falou que a gente tem que ter cuidado, né, para canalizar os tipos de energias, é o amor. É o amor. Que benção. Termina de ler o resto do parágrafo. Agora não, não leio sempre, porque agora eu apaguei, que tem aí. As energias moduladas pelos médios e canalizadas pelo doutrinador permitem ao espírito assistido excelente possibilidade de despertamento e reflexão, o que lhe serve como estímulo para retomar o caminho do bem, objetivando a sua própria reabilitação. Meu Deus, quanta riqueza. Obrigado. Esse